A principal mensagem que eu queria deixar aqui é que o mais importante nesse momento, gente, é exercer uma liderança verdadeiramente empática. Olá pessoal, eu sou a Fiamma Zarif, diretora-geral do Twitter no Brasil, e hoje eu estou aqui a convite do IAB para falar um pouco sobre liderança e gestão em tempos de crise. Afinal, nós estamos vivendo um momento de emergência de saúde pública sem precedentes, que tem exigido de nós, líderes, novas responsabilidades e muita agilidade para enfrentar situações de grande complexidade, tanto na esfera profissional quanto na esfera pessoal. Eu sei que as empresas elas estão enfrentando essa crise de diferentes maneiras, mas eu queria trazer 3 pilares que eu acredito serem comuns a todas elas no momento de crise. Esses pilares são as pessoas, obviamente, as estratégias e os processos. E o que eu me proponho a compartilhar aqui com vocês são algumas das iniciativas que o Twitter adotou nessas 3 frentes ao longo das últimas semanas, quando nós experimentamos uma redução muito acelerada da nossa liberdade de ir e vir, de trabalhar e de se relacionar com as pessoas. Desde o início, o Twitter adotou uma postura muito prudente diante da ameaça do coronavírus. Nós já tínhamos uma forte recomendação para trabalhar de casa desde o início de março, e essa recomendação ela evoluiu rapidamente para um trabalho remoto obrigatório. E a partir daí, como todos nós sabemos, a transição foi muito rápida e em poucos dias a gente estava lidando não só com o trabalho remoto, mas também com questões como o isolamento social, o ensino à distância dos nossos filhos e uma preocupação constante com as pessoas mais velhas, com os nossos pais, com os nossos avós. E diante desse cenário, garantir o bem-estar físico e mental do nosso time foi a nossa prioridade número 1. E isso passou não só por disponibilizar todas as ferramentas necessárias para que o trabalho fosse realizado remotamente, o que não é um grande desafio para uma empresa nativa digital como o Twitter, mas passou também por garantir acesso a programas especiais que abordam desde o desenvolvimento da resiliência, da redução do estresse, passando pelo aperfeiçoamento das conexões pessoais e profissionais no ambiente online, autoconhecimento, até cursos de educação financeira, num momento que o futuro é tão incerto. E além desse ferramental, nós implementamos também o chamado Office Hours, que nada mais é do que o estabelecimento de plantões nos quais diferentes times do Twitter, recursos humanos, diversidade e inclusão, employee relations, entre outros, eles separam horários para atender o nosso time em diferentes necessidades. Outra iniciativa que nós adotamos também foi ouvir os líderes do Twitter que estão em diferentes momentos de enfrentamento do Covid-19. Nós organizamos então uma videoconferência com o líder do nosso escritório na China, e foi super importante ouvir dele, que depois de 6 semanas de lockdown, eles estavam saindo da crise e os negócios aos poucos estavam retornando aos níveis anteriores ao Covid-19. Nós sabemos que essa curva no Brasil provavelmente será diferente, mas essa videoconferência, ela trouxe alento, gente, ela trouxe esperança, ela trouxe a certeza de que nós vamos sair do outro lado. É muito importante ser realista sempre, mas é preciso também trazer otimismo e positividade num momento como esse. Nós também decidimos manter no ambiente remoto os rituais de descompressão que nós tínhamos quando estávamos juntos fisicamente. Então, a gente continuou realizando o nosso brunch toda sexta-feira, que é o nosso tea time, só que agora via vídeo. E são os funcionários que escolhem o que vamos fazer em cada uma das sessões. Isso pode ser desde aprender a fazer uma torta de limão até fazer uma aula de yoga juntos. É fundamental também, gente, manter as pessoas informadas. Então, nós continuamos também com o All Hands, que é uma reunião com praticamente toda a empresa, onde nós passamos o status dos negócios, onde nós reconhecemos as pessoas que estão trazendo contribuições importantes e abrimos espaço para que outros líderes falem sobre o que está acontecendo nas diferentes frentes da empresa. Essa é uma forma de manter um bom fluxo de informação e garantir que todos nós estamos na mesma página. Nós também demos ainda mais ênfase ao nosso perch time. O que é esse perch time? O perch time é aquele tempo que o passarinho passa no galho, paradinho, ou cantando, ou só contemplando. A empresa hoje nos dá 2 horas de perch time por dia. E ninguém em nenhum lugar do mundo pode marcar nada na sua agenda no momento do seu perch time.
Isso garante que você tenha um tempo só seu, para você poder descansar, para ler ou para fazer qualquer coisa que te ajude a se reenergizar antes de você voltar ao trabalho. Mas para finalizar esse importante pilar, que é o pilar das pessoas, a principal mensagem que eu queria deixar aqui é que o mais importante nesse momento, gente, é exercer uma liderança verdadeiramente empática. É entender que as pessoas vão passar por uma situação limite como esta de diferentes maneiras. E nós, como líderes, precisamos estar atentos aos menores sinais. Eu costumo entrar nas reuniões com o meu time perguntando sempre, de 0 a 10, como você está se sentindo hoje? Se alguém diz 4, 5, eu vou prestar mais atenção naquela pessoa. Talvez seja a hora de marcar uma reunião individual e de entender se ela precisa de um suporte mais próximo. E aí eu peço para o meu time também cascatear esse comportamento para termos a certeza de que ninguém está ficando para trás. Agora vamos falar sobre estratégia, né? Em relação ao pilar estratégia, o que nós fizemos foi rever todo o nosso planejamento frente aos novos desafios que o Covid-19 vem impondo ao nosso negócio. Assim, nós reunimos a liderança para redefinir rapidamente as nossas prioridades. Feito isto, nós escolhemos os drivers, ou seja, os responsáveis por cada uma das frentes. E essas pessoas, elas têm autonomia para montar grupos menores, para trazer soluções para essas áreas. Nesse sentido, gente, é preciso ter uma relação de confiança e dar autonomia para que esses drivers possam agir. Isso é fundamental para manter a velocidade das decisões. E esses grupos têm funcionado muito bem. A gente precisa muito dessa inteligência coletiva para resolver problemas complexos como os que estamos enfrentando hoje. Mas a mudança estratégica mais profunda foi na maneira como trabalhamos com os nossos clientes e as nossas agências. Nosso modelo de negócio, como todos sabem, é baseado na venda de publicidade. Mas esse definitivamente não é um momento de venda, é um momento de escutativa, de parceria, de propósito. Eu tenho conversado com os líderes de vários segmentos para entender as dores, os desafios e avaliar como o Twitter, com a relevância que ele tem hoje na sociedade, pode ser útil diante das diferentes situações de negócio que cada indústria está enfrentando. As marcas, elas estão revendo a sua comunicação, seu tom de voz e os seus projetos. O que está em jogo agora, gente, é a contribuição que cada marca vai deixar no mundo depois que essa crise passar. E o nosso papel hoje é de ser o mais consultivo possível, dando suporte aos nossos clientes e agências para que eles revisitem as suas estratégias e ajudem as marcas a encontrar um espaço para liderar pelo exemplo. Espaço este que precisa considerar o papel único que aquela marca desempenha na vida das pessoas e como é que ela pode ser útil neste momento. E por fim, nós temos os processos. Para que a estratégia seja executada, é preciso, obviamente, que os processos sejam revistos, para que agora eles funcionem remotamente. Então, alguns dos rituais que tínhamos quando estávamos fisicamente juntos puderam ser levados para a realidade do trabalho remoto. Outros tiveram que ser adaptados e outros tiveram que ser criados. Eu vou dar um exemplo de cada um deles para facilitar. O nosso All Hands e o nosso Tea Time, que é aquele brunch, né, de sexta-feira que eu já mencionei anteriormente, eles continuaram funcionando super bem na realidade remota. Os one-on-ones, que são reuniões de 30 minutos que eu tenho com os líderes das diferentes áreas, também seguiram no mesmo formato. Agora, uma reunião que teve o seu formato adaptado foi a reunião de alinhamento do negócio, que é uma reunião onde os nossos executivos de venda atualizam os times de suporte sobre as principais conquistas e desafios em cada um dos segmentos. Essa reunião, ela conta com a participação de 15 pessoas e ela passou a ser feita em cima de um Google Docs. No início da reunião, nós fazemos 15 minutos de leitura silenciosa, durante o qual os times de suporte, eles fazem as suas perguntas e comentários no próprio documento e esses comentários são respondidos pelos executivos. Posteriormente, cada executivo dá andamento aos tópicos que surgiram em algum outro fórum a ser agendado. E por fim, como eu perdi contato presencial com os meus líderes, eu estabeleci checkpoints diários de 30 minutos com os meus reportes diretos para fazer um acompanhamento das prioridades estabelecidas e avaliar eventuais mudanças de rota. Esses foram então os principais processos que nós revisitamos ou criamos nas últimas semanas. Enfim, gente, eu tenho pensado diariamente em como eu quero ser lembrada como líder e como eu quero que o Twitter seja lembrado como empresa depois que tudo isso passar. Mais do que nunca, nós estamos falando de legado. E um legado positivo vai passar fundamentalmente
pelo interesse genuíno pelas pessoas nesse momento, pela capacidade e velocidade de adaptação estratégica e também pela disciplina na execução. É isso, pessoal. Eu espero que eu tenha deixado alguns insights que sejam relevantes para vocês e para suas empresas. Cuidem-se e eu espero que a minha próxima interação com vocês possa ser presencial num dos eventos do IAB.